abertas as inscrições para a 12ª turma do curso de Promotoras Legais Populares de Suzano. Este é um curso totalmente gratuito que pode ser feito de maneira remota, onde as mulheres conhecem os direitos, sabem bastante sobre o lado da psicologia e é muito importante para a formação e o reconhecimento do papel da mulher. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada do podcast de hoje é a diretora de projetos especiais do SASP e coordenadora desse curso do PLP, Sandra Nogueira. Sandra, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Muita alegria estar aqui com vocês para poder falar de um assunto tão importante para nós mulheres, nessa atualidade dessa crise que vivemos aqui, nessa humanidade, né? É verdade. E Sandra, as mulheres, né, têm passado por tantos desafios, ainda tantas lutas históricas, né? E eu queria que você explicasse para as pessoas, você falasse um pouquinho sobre o curso do PLP, o que é ser uma promotora legal popular. Olha, o curso de promotora legal popular é justamente para aquela mulher que já foi tocada, que quer participar um pouquinho mais da sua sociedade. Essa sociedade pode ser dentro de uma escola de um filho, dentro de uma associação, num clube de mães, dentro de uma igreja ou na política. Mulheres que querem dar um plus na vida delas através do conhecimento. Sempre nós falamos, né, que o conhecimento não ocupa espaço. Então, há mulheres que querem saber, querem entrar em conselhos de direitos, querem lutar pelos seus direitos ou até para autoconhecimento. Então, promotora legal popular é justamente essa mulher com esse perfil, que ela quer conhecer os seus direitos, porque este curso é um curso de direitos, basicamente é um curso de direitos. Nós começamos, por exemplo, com a Constituição Federal, com as leis internacionais, os direitos individuais do idoso, da criança, do adolescente, as questões de bullying dentro das escolas, a questão do acesso aos direitos dentro de uma cidade, como as mulheres podem circular dentro de um município na questão dos direitos, onde buscar os seus direitos. Então, através de 8 meses, nós formamos mulheres com uma aula por semana, ou seja, uma aula por semana, 4 aulas por mês. Esse ano, especificamente, como é um ano eleitoral, e o nosso projeto hoje conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Suzano, nós tivemos que reduzir a carga de 8 meses para 4 meses. Mas não vamos perder a qualidade, porque cada aula vai ser falado sobre 2 temas, entendeu? Então, esses temas são temas que as pessoas veem na televisão, falar sobre, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O que é um Supremo Tribunal Federal? Muitas pessoas não sabem o que é isso, né? É a nossa corte máxima. Então, falar sobre a Constituição Federal. O que consta na Constituição Federal? É porque através da Constituição Federal que advém todos os outros direitos. Então, é isso que a gente ensina dentro desse curso. E ele é feito totalmente voluntário, ele é gratuito. Todos os nossos professores vêm de forma voluntária, porque eles já conhecem a importância desse curso, ele é internacional, esse curso. E sempre foi feito de maneira presencial. Após a pandemia, nós não pensamos, não vamos parar esse curso. Aí a gente, como o mundo inteiro, migrou para a rede da internet, que é hoje uma plataforma que pode levar o curso para todos os lugares. Tanto é que nós temos mulheres do Brasil inteiro fazendo curso conosco aqui. Temos mulheres da Itália, de Portugal e da Espanha, fazendo curso aqui, são brasileiras inclusive, né? E a ideia é justamente crescer o curso, inclusive de maneira internacional, para as mulheres que moram fora do país, porque elas estão lá, mas estão sempre conectadas com a nossa vida política e social. É verdade. E Sandra, você como advogada, né, militante já da causa, você tem o conhecimento para as pessoas entenderem, né? Elas vão saber ter noção de direito, mas tem outros temas que também vão surgir a partir daí, né? As questões psicológicas também, a questão, quando você falou do circular na cidade, eu achei bastante interessante, porque existem muitos serviços que são disponíveis, mas as pessoas não sabem, né? E ela também, a partir do curso e esse conhecimento, ela vai conseguir propagar essa informação também ali para sua comunidade, né? Exatamente, porque veja bem, olha, nós, né, vamos dizer assim, cidadãs e cidadãos, a gente mora numa cidade, às vezes a gente busca algum serviço, a gente não sabe onde procurar, onde reclamar.
Então, dentro do nosso curso, da nossa grade, como eu disse, são 34 aulas, né? Ou seja, são 34 temas, os mais importantes do nosso ordenamento jurídico. Além de a gente falar sobre a questão das nossas leis de uma forma acessível a uma mulher leiga, ou seja, não uma mulher conhecedora da área jurídica, uma mulher leiga, que ela não tem noção assim muito do juridiquês, vamos dizer assim. Nós vamos encaminhar a essas mulheres a procurar dentro do seu município os CRAS, que é o Centro de Referências, os CREAS, Associação de Defesa de Direitos. Então, nós trabalhamos muito sobre a questão, por exemplo, da idosa, acesso ao idoso, sobre a questão do direito do consumidor, sobre o direito e um problema gravíssimo que tem hoje, que é a violência dentro das escolas. Hoje nós temos um surto terrível. Não é mais silencioso, mas é um surto gravíssimo que dentro das escolas muitas crianças estão sofrendo bullying. Você vê o que aconteceu em 2018 em Suzano com aquele ataque. Sim. Após aquele ataque, a gente viu o quanto estão doentes as nossas crianças. E os nossos professores, até então, não tinha assim aquele aparato legal e jurídico e psicológico para poder dar conta dessa demanda. Então, nós temos dentro do Promotora Legal uma aula oficial que fala sobre o bullying dentro das escolas. Para que a mãe, ao detectar um comportamento diferente do seu filho, ela comece a buscar ajuda. Aí a questão, onde? Aí cada município tem um lugar. Nós ensinamos isso aí também. Então, tem muitas mulheres também, por exemplo, né, que as filhas têm gravidez precoce. Então, a gente fala, mas como assim, né? 15 anos é mãe e tal. Uma mulher, a gente sabe que a gravidez, eu acho que é um momento mais importante da vida de toda mulher, né? Só que ela tem que ter hora e momento. E as meninas hoje do nosso país todo, eu diria, né? Elas estão engravidando muito cedo. E por que elas estão engravidando? Essa é a questão. Porque elas não estão sendo bem orientadas pelas mães, pelas pessoas que cuidam dela. Então, existe uma aula dentro do nosso curso que chama Casamento Infantil. Olha só. É um tema de arrepiar. Por quê? Cada mãe ensina o filho a higiene, ensina o filho a se cuidar, ensina até a cuidar dos afazeres dentro de casa. Mas quando a menina ou o menino, né, meninas e meninos crescem e se tornam adolescente, ela não conversa sobre a questão da sexualidade. E que tabu, né, Sandra? Porque as escolas hoje, por uma série de situações, não estão mais tocando no assunto. Não. Não podem, né? Existem questões de crenças também, valores, cultura, enfim, mas é conhecimento de corpo, né? Conhecimento de vida e de tudo, né? Então, para você ver, então, é muito comum eu receber mães lá falando assim, nossa, assustadíssimas, né? Minha filha tá querendo namorar. Aí eu pergunto, quantos anos ela tem? Ela, 15 anos. Eu falei, é hora mesmo. Você não tem que ficar contra o namoro dela, porque aí o que acontece? Vira uma crise entre mãe e filha. Aí elas vão brigar, porque se a filha quer namorar e a mãe não quer que ela namore, elas vão brigar. Porque você imagina hoje em dia, com toda a tecnologia, que todo mundo dentro de uma tela do celular, ela arruma um namorado e a mãe fala, não vai namorar? Não tá certo isso, ela tem que conversar com a filha, ver se ontem mesmo eu atendi uma pessoa assim, ver se esse moço, que é menino, né? Se é moço ou se é menino, sei lá, é uma boa pessoa, tentar trazer ele para dentro de casa para ver quem ele é, para sair, para conversar com a filha dela e orientar a filha, levar a filha num ginecologista, dar uma pílula de acordo com a saúde dela, porque tem muitas meninas que não podem tomar pílula por conta de questões hormonais, tudo isso é falado lá, por exemplo, na aula de saúde da mulher. Então, a mulher, ela é bem orientada para cuidar dela, do filho, das questões e evitar, por exemplo, uma gravidez precoce, que não é uma coisa boa quando ela chega numa hora errada. Ela dificulta a vida da mulher, a vida desse menino, a vida deles profissionalmente, a formação deles é dificultada. A maioria das meninas, quando engravidam, elas deixam de estudar. Muitas não têm acesso a trabalho, quer dizer, prejudica muito a vida delas. Então, o curso, ele é muito importante para que a mulher se conecte com tudo que ela tem que saber para ser uma mulher sabedora dos direitos e buscar uma melhor qualidade de vida para ela, para a família dela, para a comunidade, para quem ela tiver acesso.
Isso tem muito a ver com a questão da independência, a questão da autonomia, né, Sandra? E saber também, quando a gente tem esse acesso ao conhecimento, a gente também começa a olhar para dentro de si, questionar, Exatamente. né? Questionar até a maneira como você mesmo está vivendo, né? Ter todo essa amplitude de visão de mundo do que é possível, porque às vezes as pessoas vivem dentro até de ciclos de violência das quais elas não conseguem identificar que elas estão dentro desse ciclo, né? Exatamente. Vínhamos até conversando agora no carro sobre a questão da participação dos homens nesse momento das mulheres no nosso país, né? Muito se fala da violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela sempre existiu, sempre. O que está acontecendo agora? As redes sociais divulgam. E a partir do momento que as redes divulgam, dá uma impressão que ela está aumentando. Na verdade, ela não está aumentando, ela está diminuindo. Então, você imagina, se ela está diminuindo, como é que seria isso? Como que ela vai diminuir? Através de serviços públicos, de políticas públicas voltadas para esse tipo de mulher, delegacia da mulher, Conselho da Mulher, Centro de Referência da Mulher. Então, quando a mulher se sente amparada dentro do poder público, eu estou falando a mulher que não tem acesso financeiro para buscar um serviço pago. Ela tem que ir no serviço gratuito. Quando a mulher ela encontra confiança no serviço, ou seja, na delegacia, no centro de referência, na casa da mulher, ela vai buscar ajuda. Agora, se o município não tem essa política pública, ela está sofrendo sozinha dentro de casa. Então, olha a importância de nós estarmos conversando com as mulheres, que elas... Se os vereadores, se os prefeitos não fizeram nada, vão elas fazer. Sim. Vão atrás dos seus direitos. Vão criar lá, vão lutar pelo seu Conselho da Mulher, pela Delegacia da Mulher. Porque, como eu disse, a violência ela sempre existiu. E dá a impressão que está aumentando. Ela não está aumentando, ela está diminuindo. Porque hoje nós temos dados de mulher que foram à delegacia, fizeram a denúncia, acompanharam o processo e aí ela conseguiu conter a violência, né? E outra coisa também que é importante, que é falado dentro do nosso projeto, é a participação dos homens no movimento de mulheres, porque tem. Eles participam também. Eles participam. No nosso país, existem vários lugares, em várias comunidades, homens que chamam Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Esta aula é uma aula oficial dentro do projeto. O que é que esses homens fazem? Os homens agressores nos odeiam, né? Nós, mulheres que lutamos por direito das mulheres, eles nos odeiam. Do mesmo jeito que a gente não quer entrar dentro de uma delegacia e dar de cara com um homem, nós não queremos um delegado para atender a gente. A gente quer falar com uma mulher, uma delegada. Os homens, a mesma coisa. Eles não querem ter que conversar com a gente da agressão que eles fizeram com as colegas dele. Eles não se sentem acolhidos na presença de uma mulher, sabendo todas nós que eles somos mulheres de movimento, somos feministas, mal faladas, aquela coisa toda, né? Ainda, né? Nossa Senhora, né? Isso aí é outro assunto para outro dia. Mas, resumindo, então, existe um movimento que é o Homens pelo Fim da Violência contra Mulheres, que neste curso é como se fosse um curso de promotoras legais populares. Mas não chama, obviamente, promotoras legais populares. Ele desconstrói o machismo. E aí, veja bem, muitos homens não sabem que são machistas. Não sabem. Eles vão espontaneamente, quando existe em alguma cidade um curso espontâneo. Mas na maioria do Brasil, não há esse projeto igual as promotoras, que elas procuram o projeto para aprender. O que acontece? Os homens que são condenados pela Lei Maria da Penha, esses são encaminhados para o projeto. Quase que uma obrigação. Não sei se eles chegam a ser obrigados, mas é um passo importante também para desconstruir isso. Né? Então, veja bem, na cidade onde entra esse projeto, o juiz de direito, no dia da sentença que ele vai condenar esse homem, ele fala para ele assim, o senhor tem uma opção de fazer esse projeto. Enquanto o senhor fizer o projeto, nós vamos suspender a pena do senhor. O senhor aceita? Aí ele aceita. É melhor isso do que uma pena, né? Então, ele vai e faz. Quando eles chegam lá, as mulheres não entram nesse encontro, que inclusive é presencial. As mulheres não entram. Mas como eu queria trazer para a nossa cidade, em 2017 criamos um curso aqui, onde toda a região do Alto Tietê participou com apoio da prefeitura, foi iniciativa nossa lá da prefeitura de Suzano. O César Braga, inclusive, já veio aqui. Já veio. Ele estudou nesse curso que nós trouxemos lá
tá? O que é isso, José? Exatamente, o E Agora José. E Agora José. O E Agora José é um parceiro nosso há mais de 25 anos. Quando eu assumi esse projeto, a nossa primeira dama, que é a minha chefe, ela que é o suporte de tudo isso que está acontecendo, Suzano, né? Ela falou assim, eu falei, Larissa, é importante trabalhar com os homens, né? Ela falou, vamos fazer. Nós fizemos toda a logística, buscamos todos os parceiros, ele foi feito lá na Universidade de Guarulhos, em Itaquá. Todo o Alto Tietê mandou os homens representantes, e os homens estudaram 6 meses. Nesses 6 meses, esses homens que foram para lá, obviamente foram por iniciativa própria. Homens do nível, por exemplo, do César Braga, que já é um homem preocupado com a questão da violência contra a mulher, como todos os outros que foram. Homens que já saíram assim, nunca foram agressores, e homens que queriam saber como nós podemos ajudar os homens. Quando eles chegaram lá, eles tiveram um choque de realidade. Por quê? Eles que achavam que não eram homens machistas, se detectaram como machista. Por exemplo, isso é muito comum. Muitos homens têm uma fala assim, eu ajudo a minha mulher. Aí fala assim, por exemplo, nós mulheres, nós não ajudamos o nosso marido. E também nós não ajudamos os nossos filhos. Nós fazemos, lavamos roupa, passamos, cozinhamos, lavando louça. Quando eles vão fazer essas tarefas, eles falam que nos ajudam. Quando eles percebem isso, é um choque cultural, que muitos deles nos relatavam assim, Sandra, eu voltei de lá, perdi até apetite, que geralmente acabava na hora do almoço, né? Perdi até apetite. Pensando o quanto eu sou machista, eu não sabia que eu era. Então, para você ter uma ideia, que o comportamento de um homem agressor, ele é culturalmente instituído dentro da família dele. É verdade. E quando ele é culturalmente adquirido, ele pode ser desconstruído. E para ser um homem pelo fim da violência contra a mulher, ele tem que ter um conhecimento técnico dentro desse projeto, como é o Promotora Legal Popular. Esse curso nós fazemos também aqui através do movimento de mulheres. Então, o movimento de mulheres promotoras legais que trouxe os homens pelo fim da violência contra a mulher. Agora, infelizmente, eu tenho uma notícia muito chata para falar para você. Todos esses homens, eram 50 e poucos homens que fizeram o curso, só ficaram na palestra. Eu ia perguntar, cadê? Não tem. Não tem. Ninguém. Nenhuma cidade, Mogi, Poá, Ferraz, Itaquá, Santa Isabel, todo o Alto Tietê, nenhum homem, nenhum prefeito, nenhuma pessoa conseguiu trazer um projeto efetivo, tipo Delegacia da Mulher, Centro de Referência de um Homem, movimento junto com esse projeto específico, junto com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós andamos e caminhamos, só que aí é os homens que têm que dar sequência, e não aconteceu. Infelizmente. Porque só para eu entender, Sandra, nesse caso, o curso ele tem que ser tocado pelos homens, porque é homem falando com homem. É homem falando com ele. Porque se for uma mulher, porque é verdade seja dita, né? Santo de casa não faz milagre, como já diz o ditado, né? Se a mulher aqui em casa muitas das vezes arruma aquela briga, não é arrumar uma briga, a gente tenta dentro do nosso próprio lar querer colocar também esse ambiente um pouco mais igualitário, quando vai falar das tarefas domésticas, todo mundo já, né, tem alguma história nesse sentido, já é tão difícil, tem que vir alguém de fora mesmo para pegar e contextualizar, exatamente, colocar a questão cultural, tudo, né? Porque, veja bem, eu me lembro muito bem que quando nós montamos o projeto, junto com a juíza, com o promotor, com a delegada de Suzano, tudo dentro do fórum, tinha que ter os homens para aprender, para fazer o curso. Nenhum veio. E veja bem, os que vieram ali naquela reunião, lotamos o auditório lá do fórum, queriam, mas aí a coisa não aconteceu, porque tem que ser um homem que tem que tocar isso. Como eu toco lá o projeto das mulheres, que é projetos especiais, tem que ter um homem para tocar isso daí. Agora, veja bem, como você vê que é engraçado até, né? Tinha um senhor, muito meu amigo, inclusive, eu falo tinha porque infelizmente ele faleceu, ele era pastor. E ele sempre falava assim, não, eu quero participar desse projeto porque é um projeto muito importante. Lá na minha igreja tem muitos casos de violência contra a mulher. Quando ele chegou lá falando da importância do projeto dele participar, ele chegou e começou a falar assim, ó, imagina isso no movimento de mulher, né?
porque a mulher saiu da costela do Adão. Oh, meu Deus. Ele não pode falar essas coisas, entendeu? Eu até entendi ele, entendi na época e falei com ele, falou, tudo bem. Mas é por isso que eles fazem esse curso, para desconstruir certas falas machistas dentro de religiões, porque lá dentro das religiões, o que eles conversam? Filha, você está sofrendo violência contra a mulher, ruim com ele, pior sem ele. A mulher Deus sabe vai dificular a tola. Desculpa, eu não consegui finalizar. A tola faz alguma. Enfim. Aí coloca uma carga também de responsabilidade em cima da mulher para que ela mantenha o lar dela edificado sozinha, né? Porque as religiões, o que elas fazem? Elas colocam a mulher, que é a Nossa Senhora, que é um extremo, e a Eva, que é outro extremo. Nós não somos nenhuma. Nós não somos santa nem profana, mas nós somos mulheres normais. E eles querem. Os religiosos, eu tô falando, de todas as maneiras, inclusive eu sou uma religiosa também, colocar a gente assim, que quando a gente sofre violência contra a mulher, a gente tem que sufocar aquele sentimento em nome da família, em nome dos filhos, em nome do sei o quê. Não é assim. Nós estamos sofrendo violência, nós precisamos de direitos, não é religião. Então, as religiões precisam abrir espaço para discutir dentro das igrejas a questão da violência contra a mulher. Cansei de falar com o pastor, cansei de falar com pastora para falar sobre violência contra a mulher e muitas hoje estão de uma maneira até tímida, mas estão conversando. Montar tipo um setor dentro da igreja. Olha, gente, falar lá no púlpito no dia do culto. Quem tiver aqui com caso de violência contra a mulher, pode nos chamar. Porque nós temos um monte de advogadas voluntárias que podemos orientar essa mulher. Porque ela às vezes procura a mãe não quer saber. O pastor não quer saber, ela não sofre violência física. Então ela não vai buscar a delegacia. E ela vai adoecendo mentalmente. E é aí que a gente tem também, dentro do projeto Promotoras Legais Populares, muito, muito mesmo hoje, mais do que nunca depois da pandemia, a questão da saúde mental. Que a gente discute muito sobre a questão da saúde mental, porque as mulheres não estão conseguindo falar nem dentro de casa. Com os filhos, estão com problema, ela não pode falar. Com o marido, não está com problema, pode falar. A família não quer ouvir. E ela fica sozinha, com toda essa carga pesada nos ombros dela. Então, Sandra, eu vejo que é tão importante esses espaços de a gente poder divulgar a importância do projeto Promotoras Legais Populares. Eu, como advogada, né, estou fazendo esse ano 44 anos formada. Quando eu conheci o projeto há 25 anos, no Fórum Social Mundial, eu perguntei como eu faço para levar esse projeto para o meu país, que eu estava fora do país. Aí ela falou assim, você tem que ser uma promotora. Aí eu falei, noção de direitos, então eu não preciso fazer? Ela falou, não, você precisa fazer o curso, para entender que é o direito com corte de gênero, para que a gente possa fazer uma abordagem, não como uma advogada com esse juridiquês, para descer a questão do entendimento para todas as mulheres. Foi aí que eu busquei, na época, o nosso prefeito, ele nos ajudou, naquela época, 25 anos atrás, cedeu uma van para nós, na época cabia 15 mulheres na van, então fomos 15 mulheres para São José dos Campos, e no final daquele ano eu me formei uma promotora legal e essas 15 mulheres. E aí, no ano seguinte, nós criamos o projeto, né? Trouxemos o projeto para Suzano e ficamos durante 4 anos. Aí mudou o prefeito. Quando mudou o prefeito não quis fazer o projeto lá. Aí eu fiquei 12 anos parada. Cada vez que entrava um prefeito, eu ia pedir apoio, porque a gente precisa de um apoio mínimo. Um carro, na época era presencial, então um carro para buscar palestrante em São Paulo, porque eles já vêm voluntariamente. Não posso despencar, por exemplo, a palestrante que vinha de Campinas, de São José dos Campos, de São Paulo, vinha ainda com o carro dela e era à noite o curso. Então era esse apoio. E o espaço público, porque todo o trabalho era mantido voluntário, né? O prefeito não aceitou na época. Aí passou 8 anos desse prefeito, aí passou mais 4 do outro, fui buscar, não era interesse daquela gestão. Aí quando chegou na época do Rodrigo, todos os prefeitos chegam na gente quando eles querem eleição. Nas vésperas da eleição, todo mundo chega, né? Aí quando tem a paquera, né? Vai dar aquela... Exatamente. E eu também, muito bobinha até, sabe? Eu nunca, assim, falei, como diz assim, empoderada na questão desse projeto, que estava parado 12 anos. Quando o Rodrigo foi lá no meu bairro, que eu tinha um projeto chamado Medida Certa, que é aquele copiado do Fantástico mesmo, eu juntava 400 mulheres lá na praça da igreja para fazer exercício, ele chegou lá.
Aí ele falou, doutora Sandra, né, eu queria que a senhora apoiasse o nosso projeto. Naquela época eu era diretora do PROCON, eu nem poderia apoiar ele, porque eu era do governo oposto ao dele, né? Ele falou, eu queria que a senhora apoiasse o meu projeto de prefeito, né? Eu cheguei para ele, olhei bem no olho dele e falei assim, eu apoio com uma condição. Eu nunca tinha falado essa palavra condição, porque isso aí era fora do meu vocabulário, sabe? Eu falei, apoio com uma condição. Se eleito, você trazer o projeto Promotoras Legais Populares. Eu lembro que ele pegou na minha mão, fechado. Aí, o que eu fiz? Eu falei, o máximo que eu vou fazer é você mandar embora, né? Adesivei o meu carro e comecei a trabalhar para ele. Ele ganhou, e em janeiro, ele já falou comigo. Falou, olha, pode procurar minha esposa, a Larissa, que a gente vai tocar aquele projeto. E nós estamos aqui até hoje. Vamos falar agora, a gente falou bastante, vamos só dar o último recado. Gente, a gente falou bastante sobre o curso. Quem quiser participar não precisa ser só de Suzano, qualquer pessoa, como a doutora Sandra falou, né, do país inteiro até pode participar. E a novidade é que Ferraz vai ter um núcleo, né? Exatamente. Olha, desde o ano passado, eu tive o contato com a Vera Fênix, que é minha amiga. Ela é promotora legal da minha época, 20 e poucos anos atrás, a Vera. Que é muito conhecida aqui na cidade, a Vera Fênix. E a Dilma, eu tive a honra de conhecer a Dilma, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada daqui e, se não me engano, do Conselho da Mulher. Exatamente. A Dilma, inclusive, a doutora Dilma, um abraço, esteve com a gente no nosso A Dilma é uma querida, que eu mando um grande abraço para ela também, a Vera também. Então, a Vera Fênix sempre quis trazer o projeto aqui para Ferraz, sempre. E eu sou muito amiga do pessoal da OAB daqui. A doutora Maria Helena, uma pessoa que queria trazer o projeto, mas também nunca aconteceu de vir. Chegou agora na mão das duas meninas que falaram, agora vai. Então, elas criaram um núcleo de mulheres aqui, e esse núcleo... que foi a primeira turma, se formou agora no final do ano passado. E esse ano nós vamos para o segundo ano do curso de Ferraz, das promotoras legais, que na verdade elas têm o trabalho de formar um grupo do WhatsApp com toda a rede de conhecimento delas, e as aulas são ministradas por Suzano através da minha coordenação e da Larissa, e encaminhada para elas através do grupo do WhatsApp. Então é uma coisa que está dando muito certo. Nós temos núcleo Brasil inteiro. O ano retrasado nós formamos 68 mulheres lá em Minas. Fui na formatura, porque eu falo, quando tiver mais de 20 mulheres em alguma cidade, eu vou na formatura, ao invés de fazer uma formatura em Suzano, eu vou lá fazer a formatura. Fomos para Minas Gerais, formamos, para minha surpresa, naquele dia tinha 3 deputados, não era época de eleição, 3 deputados e 2 prefeitos na mesa. Que bacana. Vereadora. Isso é potência, né? Isso é potência, para eles verem o quanto é importante. Agora, detalhe, quem levou esse projeto lá para Minas foi um homem, que é homem formado pelo Grupo Fim da Violência, que na época ele falou, doutora Sandra, eu sei que o promotor é tocado por mulher, mas aqui em Minas não tem nenhuma mulher que conhece. Como eu faço? Eu falei, você vai ter só o trabalho de montar o grupo do WhatsApp. Eu monto o grupo, elege uma coordenadora para poder conversar comigo, que as aulas a gente manda pelo grupo. E foi assim que feito, tá até hoje lá. Então, é uma coisa que deu certo. Que bacana. Gente, vou reforçar as informações de serviço. As inscrições vão até o dia 28. A gente tá com um link aqui na descrição desse podcast, mas a gente vai deixar também no primeiro comentário aqui, vai ter o link também para você fazer a sua inscrição. Eu já falei para a doutora Sandra que eu vou fazer. Já tô com a minha inscrição garantida lá, para também me informar mais, ter mais conhecimento e a gente poder avançar nessas questões. Doutora Sandra, eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço e digo para vocês o seguinte, nós precisamos nos unir. A comunicação, ela é fundamental. É o quarto poder, né? É o quarto poder. Nós precisamos chegar em todos os lugares. E eu sei que o portal, ele é muito conhecido aqui na nossa, não só eu falo nossa porque eu tenho um carinho muito grande com Ferraz, não só aqui em Ferraz, como na região do Altetê. E levar essa fala para as mulheres dentro de casa, com o celular na mão, poder aprender direito e ainda receber um certificado. Em junho, no caso, vai ser a nossa formatura, né? 4 meses só de curso como promotora legal popular. Isso aí vai ser uma mudança radical na vida dela. E digo mais, todas as mulheres que fazem o curso de promotoras legais, a maioria, depois vão fazer alguma coisa. Ou voltam a estudar, ou vão fazer alguma atividade que elas não faziam. Elas saem daquela coisa de ficar enfiada dentro de casa vendo esses programas que só atrasam a vida da gente. Então, eu que agradeço imensamente, em nome da nossa primeira dama, a Larissa Chiuchi, que é a
a madrinha de tudo isso daqui, aquela que nos apoia em tudo, ao nosso prefeito, e dizer que a gente está sempre à disposição de vocês aqui, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, doutora Obrigada. Sandra. Você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente falou sobre a 12ª edição do curso Promotoras Legais Populares de Suzano, que embora seja de Suzano, ele vai atender aí a mulheres de todo o país que quiserem participar. E eu vou ser uma delas. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e deixa aqui o seu comentário que a gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.